Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer, Lucas Ribeiro, da Arax Educação. Bem-vindos ao nosso Papo de Cultura, que hoje conta com Brenda Donato, com Márcio Rocha e Priscila Pereira. Falei na ordem que estão na minha tela aqui, então não foi ordem de chamada, porque no final das contas ficou uma ordem alfabética e rolou um negócio desse. Então vamos lá. Nossa ideia é ter um papo descontraído, um papo de executivos de mercado para a gente falar sobre onboarding pós-pandemia, sobre esse momento que a gente está vivendo e vai viver, e que é uma referência muito forte dentro do RH. Perguntas constantes têm surgido dentro dos RHs aí sobre esse momento. Então, acho que é legal a gente explorar um pouquinho mais dentro desse contexto com uma turma que manja muito e vai poder agregar muito para a gente nesse papo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Giovana Calenzani, eu sou a Head de Desenvolvimento Humano Organizacional da Arax. E a gente escolheu esse primeiro tema exatamente pelo que o Lucas estava comentando, né? Que a gente participa de bastante grupo de WhatsApp, bastante discussões no LinkedIn. A gente tem percebido que muitos profissionais de RH têm feito bastante questionamento sobre como vai ser, né? O que precisa se preocupar, quais são os maiores anseios. E a gente percebeu o seguinte, quando a gente fala de onboarding pós-pandemia, na verdade é um pós que a gente já está vivenciando, né? Então, é um pós que não é tão pós assim, porque já é realidade para muitas empresas, mas para algumas ainda não. Então, a gente vai discutir aqui um pouco sobre como vai ser esse retorno, né? Para as empresas que vão optar por um formato híbrido, presencial ou 100% teletrabalho. Eu vou começar na ordem da que minha tela virou aqui, então vou começar com a Priscila. A gente está falando de pós-pandemia, mas a gente ainda sabe que está vivendo a pandemia, né? Mas com as pessoas vacinadas, tudo voltando ao normal, né? Que competências vocês estão olhando hoje dentro da HP, olhando para colaborador e para líder que vão precisar ser trabalhadas, melhor trabalhadas a partir desse momento aí? Eu acho que antes da pandemia, muito já se falava de habilidades do futuro, né? Trabalho do futuro. E eu acredito que com a pandemia a gente teve uma aceleração, não somente das transformações digitais, mas também desses skills, dessas habilidades que a gente já falava ser necessário no futuro próximo, né? Ou seja, a gente acredita que as habilidades que foram geradas pela pandemia vão ser cada vez mais necessárias daqui para frente, não importa onde a gente esteja, né? Então, a resiliência, o poder trabalhar de qualquer lugar, inteligência emocional, capacidade analítica, esse autogerenciamento de tempo, das prioridades, essa mentalidade de crescimento e aplicação de metodologias ágeis são algumas dessas competências que vão ser necessárias a partir de agora e eu acho que para sempre. Então, assim, complementando uma das competências citadas pela Priscila, eu coloco como foco central a questão de habilidade social e emocional. E acrescento o protagonismo, assim, eu entendo que... Hoje mesmo eu estava discutindo isso em equipe, quando a gente fala de plano de desenvolvimento, cada vez mais a gente vai requerer habilidades muito mais comportamentais, muito mais soft skills do que hard skills, porque é isso que vai fazer essa construção do coletivo, do colaborativo, que é o que vai pedir daqui para frente. Então, eu entendo que essa articulação em habilidade social, a competência relacionada a habilidades emocionais vão ser cada vez mais mandatórias e necessárias para o relacionamento corporativo. Eu acho que a pandemia, na verdade, acelerou o futuro que já era necessário e que já se caminhava para isso. Tá aí uma verdade verdadeira, né? Acelerada veio forte. Sim. E aí, Márcio, conta pra gente aí também. Eu, assim, tô total de acordo com Priscila e Brenda. Eu acho que elas foram bastante assertivas nos pontos que trouxeram. E vou destacar um pouco o protagonismo, né, que a Brenda falou, no sentido de que nós estamos em um momento também inédito, né? Então, a gente ainda não tem domínio sobre esse momento, a gente ainda não sabe exatamente como ele vai ser, né? Então, nesse início, né, desse novo momento, a gente
já está pensando em produzir quais os guides, né, que vão ser utilizados para esse modelo de trabalho híbrido, para o trabalho remoto, mas existe uma série de coisas que a gente vai aprender juntos pelo caminho. Então, eu acredito que esse protagonismo vai ser muito importante no sentido em que o líder precisa tomar consciência, né, e os colaboradores, né, em geral, em qualquer posição, precisamos tomar consciência do nosso papel na construção desse novo momento. Que ele não nos vai ser dado, né, com regras prontas para a gente navegar nele. Então, acho que na hora que todo mundo fica consciente do seu papel, a gente pode olhar para esse ambiente mais complexo, né, e tentar, né, aí atravessar, né, essa fase de aprendizagem com todas essas competências que a Priscila e a Brenda trouxeram, de resiliência, de inteligência emocional. Acho que tem um outro aspecto que também vai ser muito relevante aqui, é o autocuidado, né? Então a gente tem, né, sobretudo com os impactos da pandemia, falado muito sobre saúde mental dentro da organização, o que envolve, né, o cuidado de líderes com as suas equipes e o cuidado de cada um de nós, líderes ou não, conosco mesmo, né? Como que a gente se coloca, né, dentro desse novo ambiente. E acho que isso vai fazer muita diferença em produtividade, em performance, em bem-estar, né, e em como a gente vai conseguir aprender mais rápido, de maneira mais efetiva, o que a gente precisa nesse momento. Vamos falar agora um pouco do nosso mundo físico, né? Na opinião de vocês, qual o novo significado que os locais de trabalho passam a ter, né? Vocês estão pensando em criar novos rituais de interação entre os colaboradores quando vocês estiverem todos juntos? Ou para aqueles que decidiram que não vão voltar fisicamente, né? O que vai ser feito com os locais de trabalho? Né? Que fim vai ter, né? Nossas cadeiras, nossas mesas, nossas salas. Eu vou aproveitar e começar pelo Márcio. Na Bayer a gente está migrando para um modelo híbrido, né? A gente não volta mais, claramente, para o nosso modelo tradicional. E a proposta é que a gente consiga, né, equalizar as demandas, né, do negócio com as demandas individuais aí de cada colaborador, no sentido de criar a sua melhor dinâmica de trabalho. Então, nós vamos ter, por exemplo, pessoas que talvez escolham estar integralmente no escritório e tá tudo bem, né? Pessoas que escolham estar, né, integralmente em casa e possivelmente, na maior parte, nós vamos ter pessoas que vão transitar entre esses dois ambientes, né? Entre estar em home office, seja onde for, claro, ou estar no escritório. E acho que com isso, né, a gente quebra, né, e acho que, estou dando aqui o exemplo da Bayer, mas acho que é para o mercado como um todo, né, a gente quebra um modelo de se relacionar com a atividade laboral que é muito sólido, né, assim, essa rotina, né, de eu acordo, vou para o meu trabalho, passo o dia lá, volto para casa, descanso, vou para o trabalho no outro dia, é uma lógica da sociedade industrial, né, assim, começou lá, acho que no século XVIII, XIX, né, foi se estabelecendo, e até hoje a gente cumpre, né, culturalmente esse papel, e agora a gente está tendo outra perspectiva, né, assim, eu não preciso mais me deslocar, me distanciar, por exemplo, da minha família, ou de qualquer lugar que eu queira estar, para ir trabalhar. Eu acho que aí tem aspectos subjetivos, né, que precisam ser entendidos, né? Já não é o mesmo lugar de trabalho, não um lugar só físico, mas também o lugar na minha cabeça, da compreensão de como me relacionar com isso. Então a gente precisa entender o que é performance nesse novo ambiente, né? Como que a gente vai observar desempenho nesse novo ambiente? Como é desenvolvimento nesse novo ambiente? Como é que a gente vai aprender sobre isso? E apesar dessas discussões, né, já estarem, né, bastante aquecidas e as soluções estarem, né, aí aparecendo, é isso que a gente está modificando, né? Então, acho que na hora que a gente começar a vivenciar com mais intensidade esse modelo, a gente vai conseguir dar as respostas, né, mais adequadas para ele. Bom, no Embracon, nós adotamos o modelo 80-20, que é 20% do tempo no escritório e 80% trabalhando em teletrabalho em casa remotamente. E diante dessa decisão da empresa, a gente entende que os ambientes, a estrutura predial, enfim, ela vai virar um local de encontro, vai virar um local para as pessoas se encontrarem e tomarem um cafezinho, né? Então, vai mudar completamente a concepção. Inclusive, a gente já está estudando os espaços da empresa, porque a gente entende que esses espaços vão virar grandes coworkings de trocas, né?
O ser humano, na tua essência, trabalhar remotamente trouxe ganhos infinitos que todos nós sabemos, né? Então, não preciso nem aqui ficar dizendo quais foram os ganhos, enfim. Mas teve o cafezinho, teve a perda da conversa do corredor. Então, a gente entende que isso vai inverter um pouco. No momento em que a gente usar as estruturas elas vão servir a esse modelo de relação que todo ser humano necessita. E é isso que deixa a gente saudável, porque é humano. É humano querer conversar, é humano querer tomar um cafezinho, é humano querer ter um momento de contato para poder falar de coisas alheias ou de outras pessoas também, porque também é humano falar dos outros, né? Enfim, não vamos achar que é tudo lindo e maravilhoso. Então, eu entendo que os espaços da empresa vão servir para isso, e o grande desafio de RH é utilizar esse tempo em que as pessoas estão no prédio para engajar a cultura, né? Então, para tocar na cultura organizacional, para ter ações efetivas que dê liga para toda a equipe, que todo mundo possa se sentir conectado, parte do mesmo barco, enfim, parte do mesmo sentido e propósito de trabalho. Eu entendo que é isso que cada vez mais vão tornar esses espaços profissionais. Brenda, deixa eu te fazer até uma pergunta para todo mundo, na verdade, porque eu não sei se acontecia já na Bayer isso, e aí tá até para emendar para a Pri também, cortei a Gi aqui, mas uma coisa que a gente percebia muito era a aprendizagem informal, né? As pessoas no cafezinho, elas também aprendem, elas também pegam uma manha, um jeito de fazer, escutam um outro cara falando ou vai tomar um café, cara, eu tô fazendo uma coisa assim, putz, que legal, me conta um pouco mais disso. Isso acontece muito, é uma coisa que tem feito muita falta, e acho que é onde muita gente vai aproveitar demais esses 20% aí, penso eu. Né? Inclusive, Lucas, dentro do que você está falando, tem alguns estudos que apontam uma preocupação no sentido na queda de estimular a inovação nos ambientes de trabalho, justamente por conta dessa falta de troca. Então, como as pessoas elas ficam muito mais retraídas, elas acabam trocando menos, e são nas trocas que às vezes surgem ideias relevantes para o processo, para o negócio, novos produtos. Então tem uma grande preocupação com isso. Por isso eu entendo até que as empresas elas não optaram pelo trabalho 100% remoto. Elas estão aí ainda num modelo híbrido, mas no modelo híbrido ainda tentando entender como vai ser esse movimento, né? Então tudo pode mudar ainda, dependendo dos ganhos e das perdas. Legal. Antes de passar para a Priscila, a gente já vai chegar em você, Priscila. A gente fez uma pequena enquete aqui que tem muito a ver com o que a Brenda tá falando. A gente fez uma enquete no LinkedIn e que a gente perguntou assim, o que você mais sente falta do trabalho presencial? E as respostas, né, eram a interação com os colegas, a infraestrutura da empresa, a separação trabalho versus lar, né? Tipo, agora eu tenho o meu momento, vou para o trabalho, e não sinto falta do presencial. 41% das pessoas que responderam falaram, em primeiro lugar, a interação com os colegas, e em segundo lugar, com 28%, foi essa separação do trabalho e do lar, né? Então, faz muito sentido com tudo que a Brenda está falando. Priscila, vamos lá, agora é com você. Eu vou pegar um pouquinho do que o Márcio falou, um pouquinho do que a Brenda falou, porque eu acho que todos estamos realmente pensando, né, e sentindo na mesma direção. A gente sabe que a empresa do jeito que a gente conheceu vai deixar de existir, né, de colaboração. E eu acredito que a gente chegou a perceber que ir para o escritório, ficar todo dia em reunião, né, você ir ficar em reunião, mesmo presencial, não era tão produtivo, porque você estava ali para discutir coisas que a gente discute hoje no telefone, né, você está ali discutindo com o mundo todo às vezes. Então não era tão produtivo, mas sim, o produtivo é estar junto da equipe, né, que eu acho que é onde a Brenda comentou da inovação. Então, estar junto da equipe, ter esses momentos de colaboração e até mesmo o café, né, ele sim é produtivo, e ele também faz com que as coisas sejam mais rápidas, né? A gente falou muito, né? A gente fala muito aqui na empresa, com o meu time mesmo, de que o vamos ali pegar um café resolvia problemas, né? A gente ia no caminho discutindo alguma coisa e resolvia problemas. Eu tive um mentor na HP que ele sacou o quanto o elevator pitch podia ser utilizado no caminho com o chefe dele, né? Da mesa do chefe até o café. Então, quando ele via que o chefe ia para o café, ele também ia,
e ele aproveitava a volta do café para resolver qualquer necessidade. Então, eu acho que é isso, né? A gente vai mudar, sim, para um trabalho híbrido, para um modelo híbrido, mas a gente vai manter essa colaboração para fomentar discussões, fomentar inovação e ser mais ágil na resolução de problemas. E nesse retorno, ou nesse momento que a gente já está vivendo, né, com o que o líder precisa se preocupar? Ou com o que o líder passou a se preocupar que ele não preocupava antes? E que tipo de apoio vocês do RH podem fornecer a esse líder? Olha, tem um assunto que está muito em pauta hoje, né, na Bayer, e acredito que talvez bastante no mercado como um todo, que é como o líder começa a calibrar um pouco o olhar dele para a saúde e bem-estar das pessoas. É claro, né, com a pandemia, o isolamento social, né, isso se tornou uma pauta urgente. Sempre foi importante, mas agora um pouco urgente. Então, em relação a esse tema, por exemplo, a gente tem tentado abrir diálogos, né, junto com as lideranças, para que eles entendam qual o papel de um líder em relação a esse tópico, que não é nunca o de ser um profissional de saúde, né, não é nunca o de fazer diagnóstico ou tratamento de qualquer coisa com a equipe, mas é o de entender como que as suas ações como líder impactam no ambiente e nas pessoas e podem estar contribuindo para que o ambiente seja mais ou menos saudável. Como que ele, por exemplo, nesse novo modelo de trabalho híbrido, ele vai olhar para a gestão dessa equipe de modo a realmente incluir toda a diversidade, né, de necessidades que existem ali, de quem vai estar em casa, de quem vai estar no escritório, de quem vai estar em trânsito, fazendo com que essa dinâmica se torne saudável e não uma dinâmica desgastante ou adoecedora, né? É claro que tudo isso, né, dentro do contexto que a gente tem vivido, social, se torna ainda muito, muito mais crítico. Mas esse é um ponto importante e junto dele, acabei de citar aqui já de alguma forma, a inclusão e diversidade. Né, como que realmente os líderes podem trabalhar com isso. Acho que durante muito tempo, né, o mercado vem fazendo muito movimento, muita fala, né, muita exposição de ideias sobre o assunto, mas eu acho que hoje a gente está no momento das ações efetivas. Né, de maneira geral, entendemos já o valor da inclusão e diversidade, entendemos a necessidade, mas agora é a hora de ter ações afirmativas, ações que façam isso acontecer. Então, líderes que estejam atentos para isso, entendendo o impacto positivo da diversidade no negócio, na sociedade, né, e no momento novo que a gente está criando, tanto para a empresa quanto social, faz toda a diferença. E também para isso, eu acho que o RH tem um papel de informar e formar, né? Assim, de trazer informação e preparar o líder para esse momento, mas sempre contando, né, com o protagonismo dele. Acho que a gente vive um momento de cultura de aprendizagem onde não existe mais um espaço onde eu vou aprender como as coisas são, receber conhecimento e vou saber fazer, né? Eu posso sim adquirir conhecimentos que vão agregar valor ao que eu estou construindo, mas a construção do que vai acontecer, a aprendizagem, a consolidação da aprendizagem é feita pelo líder, né? E por cada um de nós. Ô, Márcio, e me fala uma coisa, então, em cima disso tudo que você falou e nesses 2 pontos que você destacou aí, e trazendo esse último que você está falando, de fato, do papel do líder, né? Então, você como líder, você à frente de uma área de recursos humanos aí, à frente de People Development, numa Bayer, que tem aí milhares de colaboradores hoje no Brasil e no mundo, então, também milhares, centenas de milhares ali. O que vocês, nessa cadeira, estão olhando e de que forma estão olhando, mas o que vocês estão olhando para fazer nesse sentido? Né, para atender esse gap que já é observado? Acho que a grande contribuição que a gente está concentrado nesse momento, enquanto área de desenvolvimento, né, enquanto área de RH, é ajudar essa comunidade de liderança que nós temos a, de novo, assumir esse papel, né, acho que eu falei disso em todas as minhas falas, né, diante dessa complexidade, e entender que existe uma série de novos temas emergindo
e que modificam o papel da liderança, né, que trazem uma nova visão para o que é ser líder. A saúde mental, como eu acabei de falar, a inclusão e diversidade, os modelos de trabalhos híbridos, um novo olhar sobre performance, uma nova cultura de aprendizagem, como ser um líder que desenvolve carreiras dentro desse novo contexto, como trabalhar com mais propósito e mais valores, o que já era sempre importante, mas agora também adquire, né, muito mais sentido. Então, digamos, são muitas setas apontadas para o líder no sentido de demandas, né, de requerimentos. E muitas vezes eles experienciam isso de uma maneira um pouco compartimentada, né? Tipo, agora eu vou aprender inclusão e diversidade, agora eu vou aprender saúde mental, agora eu vou tratar disso. E, no entanto, né, essa roda, né, ela pode girar, né, em qualquer direção. A gente tem tentado trazer consciência para as lideranças de que, no momento em que eu vou, né, estabelecer uma boa dinâmica de trabalho híbrido com a minha equipe, eu estou sim praticando inclusão e diversidade, porque eu estou conseguindo atender as diferentes demandas que existem ali. E ao gerar, né, um movimento de inclusão e diversidade que acolha, né, ali as necessidades das pessoas, a gente está criando sim um ambiente mais saudável. As pessoas estão sendo elas mesmas, estão podendo viver de acordo com o que elas precisam. E ao criar um ambiente mais saudável, com certeza a performance, desempenho, vai fluir de uma maneira melhor. Então, não é aprender várias coisas, é talvez virar algumas pequenas chaves que vão trazer, entendeu, a percepção do todo, né? Entender que na hora que ele pega essa big picture, né? Na hora que ele olha o todo, ele fala assim, cara, entendi, é um novo papel de liderança que precisa olhar através de tudo isso de uma vez, né? E não pensar, agora eu vou contratar uma mulher para a liderança do meu board, então aqui eu estou praticando inclusão e diversidade. Sim, isso é uma ação afirmativa e clara de inclusão e diversidade, mas não é isolado de todo um movimento que acontece com outros temas. Então a gente está tentando investir muito nisso, né, em como que essa liderança ela vai dar conta disso. A gente tem, por exemplo, uma ação chamada Embrace Leadership, que a ideia é essa, né, como você se envolve com tudo isso, ou como você envolve tudo isso na sua liderança. Então, é nessa direção que a gente está indo. Muito bom, que aula. Priscila, agora é você, vamos lá. Fiquei sem fala, gente. O que sobrou? Não, gente, não, mas me complementem, por favor. Vamos lá. De fato, eu concordo muito, né, com o que o Márcio falou. Porque eu acho que uma das preocupações é justamente essa readequação, né, e esse papel do líder na readequação da rotina das pessoas, né? A gente saiu de todo dia no escritório para uma rotina de trancados dentro de casa, com tudo vindo para dentro de casa, né? Então, a casa veio para dentro de casa, a escola veio para dentro de casa, a comida, o trabalho, né? Então, eu acredito que os líderes, sim, têm um papel fundamental no suporte a essa readequação, né? Eu acho que não existe um one size fits all, né? O que serve para um, talvez não sirva para todo mundo. Então, os líderes e o RH têm que ter ambos têm que ter esse papel de entender qual é a necessidade de cada um, entender como é que cada um está se sentindo nessa volta e que a gente, sim, vai precisar readequar as necessidades, né, das equipes como um todo, de cada um dentro da equipe. Eu concordo. Então, eu quero trazer aqui só um ponto de vista, né, para a gente poder pensar e refletir, que é quem cuida de quem cuida, sabe? Assim, porque a gente está falando da grande responsabilidade do líder, no sentido de fazer essa questão acontecer. Mas quem dentro da empresa, de fato, está olhando para que esses líderes estejam, de fato, saudáveis emocionalmente, para conseguir trazer alguma contribuição efetiva para essas pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser olhadas para o âmbito emocional, enfim. Então, a gente fala agora da liderança humanizada, e na verdade a gente não fala de agora, está em pauta já há muito tempo, dessa mudança do papel do líder, mas o que eu vejo cada vez mais, eu não sei da experiência da Priscila e do Márcio nas organizações de vocês, são líderes totalmente perdidos e emocionalmente muito fragilizados, né? Então, só que a gente está dizendo para eles, olha, eu entendo a tua fragilidade, eu entendo que você não tá legal, mas você precisa cuidar da galera. Então, assim, esse é um ponto que fica muito forte para mim. Então,
Eu entendo que está claro para eles que eles precisam ter esse papel, que eles precisam ter esse lado afetivo e não só efetivo, que eles precisam trazer afetividade para a relação. Mas muitos deles não sabem nem como começar por isso, principalmente porque eles talvez não estejam preparados para esse tipo de relação que não foi alimentada, né? Então eu acho que tem aí uma responsabilidade muito grande de RH no sentido de também olhar para os líderes não como um super-herói que tem a capinha de super-herói, mas também de uma forma humanizada, porque eu acredito que como a criança aprende com os pais pelo exemplo, os líderes eles vão descer no comportamento baseado naquilo que se tem institucionalmente, corporativamente. Então, eles primeiro precisam passar por um aprendizado e por um acolhimento para eles conseguirem, a partir dessa experiência, acolher também. Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar e refletir aí como RH. Muito bom, Brenda. Adorei essa. Adorei o quem cuida de quem cuida. Adorei essa frase. Já virou sua frase num dos posts ali, certeza. Ô Priscila, e falando sobre esses pontos, até o Márcio falou sobre liderança também, falou do papel do líder, e a gente está falando, a Brenda falou muito de quem cuida de quem, né? Quem cuida de quem cuida, na verdade, adorei essa frase. Como é que vocês estão olhando isso na HP, né? Como é que, quais são esses anseios da perspectiva do líder, né? E aí, como é que tem sido essa visão para cuidar das pessoas desse novo modelo, nesse novo formato, em tudo que a gente está discutindo? Eu acho que o próprio trabalho híbrido, né, declarar um trabalho híbrido já é uma forma de cuidar, né? Acho que ninguém está olhando só para a empresa, mas está se olhando também para essas necessidades das pessoas. E a gente também ouve, né, tenho lido bastante material dizendo sobre a resistência da volta, que também é uma das preocupações, né? Que dependendo também do momento da volta, é claro, depende do cenário que a gente vai estar vivendo enquanto a Covid, né? Se a gente já vai estar livre de Covid, não vai estar, quando volta, se volta, eu não quero voltar porque eu me encaixei bem aqui, eu investi, né, por vezes até em preparar minha casa, de mudar o horário dos meus filhos, enfim. Então, eu acho que a resistência também é algo que tem que ser olhado, né? A gente vai ter que pensar, né, como é que a gente suporta as pessoas, e igual, o suporte da liderança também é fundamental nesse momento. Manter uma comunicação clara, eu acho que é uma das formas de mitigar um pouco, né, esses anseios, né? Então, ter esse suporte da liderança, esse suporte que a Brenda comentou, que o Márcio comentou para a liderança, né? Ter essa comunicação clara, entender quais são os anseios, quais são as resistências, quais são as preocupações que o time tem, é essencial. E deixar claro que sim, né? Mudanças e adaptações não param, não vão parar daqui para frente. Cada vez mais a gente vai ter que ser resiliente e adaptativo às mudanças. Esse é o nosso novo normal, independente do Covid. Ô Priscila, mas eu vou até emendar uma pergunta em cima dessa tua fala, porque assim, pelo que eu já te conheço, a gente se conhece há bastante tempo, não é uma novidade para a gestão da HP essa gestão, essa liderança à distância, né? Então, isso de certa forma também trouxe alguma facilidade para vocês, porque já acontecia, né? Mas até pensando no negócio de modo geral e até como contribuições aí, dica de boas práticas, como é que isso acontecia e o que disso vocês podem e têm tirado de lições nesse momento? Sabe uma coisa interessante, né? Já acontecia, né? Eu mesma lidero times Latinoamérica já há alguns anos e não estou todo o tempo junto do meu time. Mas uma coisa muito interessante que eu percebo aproximou muito as pessoas, né? Eu acho que trouxe esse lado humano da gente não só se reunir para falar de trabalho, a gente tomar muito mais tempo para fazer esse check-in no começo de cada reunião, de perguntar como as pessoas estão, de perguntar, sabe, tipo, perguntar como é que estão as pessoas, como é que estão os filhos, de trazer os filhos para dentro da reunião de novo. Eu acho que isso foi o que mudou e essa é uma mudança que eu acho que se fica, né? De ter essa aproximação, de a gente saber que está ali em reunião, mas que eu estou querendo saber do humano, eu estou querendo saber de você antes de qualquer assunto profissional, vamos dizer assim. Eu acho que isso mudou. Muito bom, obrigado, Pri. Gostei dessa. E de fato a gente começou a conhecer os filhos das pessoas, começou
conhecer a cor da parede da casa das pessoas, começou a gostar da cortina dos outros e querer mudar a nossa também. Então, isso aconteceu muito, não é? Ô, Brenda, e para você, essa questão, principalmente essa questão da liderança, né? De como os líderes, e eu adorei, de novo, vou reforçar porque eu adorei que ela fala ali, mas esse olhar do líder para esses cuidados e como é que boas práticas ou o que vocês estão olhando e de que maneira a gente pode deixar até como dicas para quem vai ver esse conteúdo aqui. Então, desde a pandemia, a gente intensificou muitas ações relacionadas à qualidade de vida no trabalho e saúde mental, né? Então, a gente já tinha, Embracon, ele tem uma cultura muito grande, um foco muito grande de cuidado e olhar para as pessoas, mas desde o início da pandemia, nós começamos a ajustar as nossas ações primeiro para o modelo remoto. Então, uma ginástica laboral que era feita presencialmente, a gente disponibilizou professores de maneira online. O Dia das Crianças, que a gente recebia os filhos dos colaboradores na empresa, a gente também teve que fazer uma adaptação para o online. Então, a primeira coisa foi não parar as atividades que nós tínhamos relacionadas à qualidade de vida, saúde e bem-estar, e sim adaptar para um modelo que pudesse atender o remoto. Então, a gente fez todo esse olhar. E aí, nós começamos com a implantação e começamos a citar dentro da empresa e falar na empresa a questão da saúde mental. Então, já que isso é um tema em pauta, então vamos começar a conversar com as pessoas do tema. Então, nas lives que nós temos de Hora com o Presidente, nós trouxemos psicólogos para poder falar com as pessoas a respeito de saúde emocional, como é que elas deveriam se cuidar. Enfim, nós intensificamos os nossos canais, que a gente tem um canal chamado Conte Comigo, que é um canal de ouvidoria que atende os colaboradores 24 horas por dia para a saúde emocional. Intensificamos o uso nesses canais e criamos o quarta-feira dia de saúde, então demarcamos um dia para as pessoas cuidarem da sua saúde, e sexta-feira também é sexta com S de saúde. Nós criamos as sextas-feiras sem reunião para tirar as pessoas da tela, para que as pessoas pudessem se organizar. Então a gente foi criando ações efetivas para tangibilizar esse cuidado, para as pessoas se sentirem abraçadas. Então não é muito diferente do que nós fazíamos presencialmente, mas a gente percebeu que as pessoas precisavam sentir que a gente estava cuidando delas, que a gente estava segurando na mão, mesmo à distância. E com os líderes, a gente começou muito esse diálogo, sabe? De, olha, como é que você tá? Você não tá bem? Você tá sobrecarregado? Você tá cansado? Pode chorar, tá tudo bem. A gente vai aqui chorar junto, depois a gente vai lá no banheiro de cada um, enxuga as lágrimas e a gente volta pro trabalho, porque o que você tá sentindo é o que eu tô sentindo também e tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Então, a gente tirou todo esse peso dessa coisa, sabe, do tabu de falar de doença mental e de falar como as pessoas estão se sentindo efetivamente. A gente colocou na mesa para discussão mesmo e vamos lá. Tá difícil, tá pesado, mas é mais uma na vida que a gente vai superar e vai passar aqui juntos. Então, esse foi a abertura de diálogo. A gente estabeleceu uma vez por mês uma reunião com toda a liderança para falar como é que cada um estava se sentindo. Então, esse foi um movimento forte que nós fizemos. Ô, Brenda, quando você fala liderança, é liderança todo mundo. Presidente, vice-presidente, diretoria, não? Nível de coordenadoria. Legal. Né, e nível gerencial, que é o nível que a gente percebeu que estava mais demandando. Os diretores, a gente tem um momento com os diretores, né? Todo mundo já se queixa, porque é um grupo menor. Troca muito. E de alguma maneira já troca, já fala. Agora, o grupo maior da empresa, que é o nível gerencial e o nível de coordenador, muitos deles estavam sofrendo na panela de pressão, com um colega vizinho do lado sofrendo igual, preso dentro da mesma panela de pressão, mas ninguém estava se olhando e se observando. Então, a gente começou a falar, olha, tá todo mundo sentindo isso, o que você tá sentindo não é diferente, vamos aqui se ajudar? Esse foi muito o caminho bom, que nós traçamos. Bom, pessoal, não sei vocês, mas eu aprendi muito aqui hoje com a Priscila, com a Brenda, com o Márcio, né? Quero aqui agradecer. Acho que fica aí novamente um ponto que se ressalta, que é falar das pessoas dentro das organizações, né? Então,
a gente percebe que entra crise, sai crise, a gente passa por outra crise, mas no final eu acho que a gente tem refinado bastante a forma como a gente cuida das pessoas e a forma como a gente cuida de quem cuida das pessoas, como a Brenda reforçou e fez um lembrete bastante importante aqui na nossa discussão, né? Então fica pra gente aqui, líder de RH, não sendo de RH, que o nosso foco é cuidar das pessoas para que a gente chegue no nosso resultado, né? Porque a gente está falando de organização aqui. Então, no fundo, é um papo de cultura, mas que vai remeter a um bom resultado para a sustentabilidade das empresas. Então, em nome da Arax, eu agradeço demais a participação. Vocês foram as nossas cobaias, nosso primeiro papo de Culturax. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito, agradeço pelo convite, Lucas, Giovana. Foi um prazer conhecer você, Priscila, Márcio. Contem comigo porque esse papo, olha, é uma prosa longa que tem assunto para a gente discutir. Eu tenho o maior prazer de falar sobre isso. Então, contem comigo para trocar. Enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma troca muito interessante e importante para a gente se conectar com o que está acontecendo em todas as empresas. Bom, eu queria muito agradecer a Arax por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a Priscila e a Brenda pelas contribuições. Aprendi bastante aqui com vocês e acho que abrir esses espaços, né, de diálogo entre profissionais da área, pessoas que estão tentando, né, fazer essa roda da mudança se mover, é muito importante. Então, obrigado, Lucas, Giovana, parabéns aí pela ação de vocês e vai ser um prazer sempre estar aqui trocando. Muito bom. Ótimo, eu vou agradecer também o Lucas e a Giovana por proporcionar essa conversa com a gente aqui. Aprendi muito, Brenda, Márcio, obrigada de verdade, como a Brenda falou, é papo para mais de metro, e eu acho que convide para os próximos, para a gente ir aprendendo e poder trocar cada vez mais figurinhas. Super obrigada. Pri, isso deixa aberto para fazer até um fórum e botar mais gente para falar disso. Acho que cabe muito. Eu adorei o papo hoje. Eu não sou de RH, já falei isso, mas eu acho que somos líderes, né? Então, toda essa conversa ajuda a gente a ser líder melhor, né? A ser pessoas melhores. Eu acho delícia de papo, de verdade. Muito bom. Tchau, gente. Sucesso. Muito obrigado. Contem comigo. Tchau. Prazer.